CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. A Raquel vai ler um trecho do estudo desta noite e faremos a prece, em seguida continuaremos o estudo. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. É aí que nós estamos? Ah, não, estamos aqui, não é para ler uma página para É a página que nós estamos. Ah, tá. Então, na introdução... 2. Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos, se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles. Do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito. O que podem até mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas, provenientes do espaço, vêm de todas as partes do universo, e no meio de cada família, para contradizê-los? A experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria? Pode fazer a prece. Tem um pedacinho para terminar o parágrafo. Então vai. Em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi aquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente não se havia examinado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves, sem dúvida alguma. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Tá. Só me ajuda a localizar. Depois do 2, autoridade. Depois do 2. Autoridade. Isso aí, vai, passa. A concordância. Não. Aqui. Vamos supor que é grande. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Eu li esse parágrafo todo. Vai, Raquel, por favor. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos que estão aqui conosco nesse momento, para mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a vocês, agradecemos a Allan Kardec por nos fornecer tantas informações em torno da doutrina espírita. Pedimos a inspiração de todos vocês para entendermos cada parágrafo da melhor forma que conseguirmos, que o nosso conhecimento nos consiga alcançar, tenhamos tranquilidade para ler, para entender, para debater e estarmos mais conscientes diante da doutrina. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos ao irmão Luiz, o patrono do nosso estudo, permissão para, em nome do amor de Deus acima de tudo, darmos por início mais um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Então nós estamos estudando a introdução do livro. Estamos no item 2, a autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos.
E logo no início, na primeira página, a Raquel leu lá na frente, onde nós paramos a aula passada. Ele começa dizendo que a autoridade que a doutrina espírita traz, ela é porque ela é uma doutrina universal, pois que traz um ensinamento doutrinário, filosófico, religioso, científico, né? Quando a gente vê lá o livro dos médiuns, a experimentação de vários médiuns, de várias partes do mundo. E no início, na introdução número 1, que foi logo a nossa primeira aula, ela trata de valores morais, E com relação à moralidade, não há que se discutir. Valores morais que o Cristo trouxe. Um deles, que resume tudinho, toda a lei e os profetas, é o amor, a lei de amor. E o amor não tem que se discutir. O amor é o amor, em qualquer religião, em qualquer lugar, fora de qualquer religião, acima de toda e qualquer religião. Então isso dá um caráter universal da doutrina espírita. Além dessas mensagens dos espíritos vir de toda parte do mundo. Há uma concordância entre os espíritos e essa concordância passou pelo crivo da razão do encarnado. Por isso, logo no frontispício do livro está a célebre frase: fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Né? E nós viemos estudando isso aí ao longo desses dias, né? Umas 4 aulas, 3, 4 aulas. E no item 2, demos continuidade à autoridade dessa doutrina, o controle universal desse ensinamento que os Espíritos nos trouxeram. Aí a Raquel leu aonde? Eu aqui, vamos supor, né? Isso. E dando continuidade a esse raciocínio, ela leu aqui. Lê novamente, por favor, porque eu não prestei atenção. Vocês prestaram? Vamos de novo aqui. Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? Olha aí, uma revelação apócrifa vai ser desmentida, como tiveram várias e foram desmentidas. As que estão aqui não, foram todas admitidas e foram consideradas verdadeiras. Continua. É a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles. Do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito. Entendeu? O que são os sistemas? É um conjunto de ideias que refuta a doutrina espírita. Os sistemas contra a doutrina espírita, né? Então eles vêm com uma ideia, isso aí não vem dos espíritos. E uma mensagem apócrifa de um sistema, há um grupo enorme de espíritos que dizem justamente o contrário. Que vão combater, né? Como, por exemplo, um sistema demoníaco. Isso é coisa do demônio. Você lê, o demônio está ficando bonzinho. O demônio se convenceu. Um dos sistemas, né? Continua. Do sistema de um só... o próximo. O que podem, até mesmo, todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas, provenientes do espaço, vêm de todas as partes do universo e no meio de cada família para contradizê-los.
a experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria? Em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi aquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente não se havia examinado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves, sem dúvida alguma. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Interessante essa observação de Kardec, né? Foram vários os sistemas para refutar a doutrina espírita e nenhum conseguiu. Eu citei um deles aí, do demoníaco. É a porção deles. Nós estávamos discutindo isso hoje ali. Dizem assim, mas ninguém vem de lá para contar nada. Vocês já ouviram isso? Né? Como não? Aqui mesmo, tá o livro aqui, tem um montão. Só nesse livro aqui, ó, tem 1019 respostas, fora as subperguntas. Quantas subperguntas tem aqui? Eu não sei não, tem um montão. Quantas subperguntas tem? Tudo defunto que está falando. Como que ninguém conta? Conta e conta muito bem. E passa pela lógica, passa pela razão. E se a gente for perguntar a vocês aqui, ou a população, quase todo mundo tem um caso. Quase todo mundo tem um caso. E fora que você pega a internet, clica ali, que você vai ver. Materializações, por exemplo, nós citamos ali. Você vai ver o Peixotinho, materialização de espíritos. Você bota ali sobre o William Crookes, você vai ver a materialização. Ele ficou 4 anos num laboratório com um médium e o espírito materializado. Quem foi o William Crookes? Quem faz medicina sabe muito bem. Um grande cientista inglês que a pedido foi colocado para desmascarar o espiritismo, dizer que aquilo não existe, que aquilo era loucura. É outro sistema, sistema da loucura. E por aí vai. Ele, como era um homem muito sério, não, tudo bem, mas eu vou pesquisar. Tem gente aí que diz que pode fazer o espírito aparecer. Quem é? Ah, é você? Vem cá, vamos lá. Você vai ganhar para isso. Aí a médium Florence Cook doava o ectoplasma, o espírito se materializava, ele tirava a fotografia, cortava cabelo do espírito, pesava o espírito, pesava o médium, cortava o vestido do espírito, cortava a unha, mostrava. Ele abraçava, o espírito abraçava todo mundo, conversava. Como que ninguém veio de lá para contar? Agora não se divulga. Você vai estudar lá medicina, você vai estudar lá o 4º estado irradiante da matéria. Maiara, qual é o 4º estado? Eu já tenho até a resposta que eu falei errado. Qual é o 4º estado da matéria? Tem um sólido, gasoso, líquido, o irradiante. Radiante, né? Radiante. Quem descobriu esse 4º estado da matéria foi o William Crookes. Não teve aí um elemento químico lá em Chernobyl, não vazou, né? Teve um aqui no Brasil que jogaram no lixo, teve uma época aí, como é que era o nome? Pois é a radiação. Quem descobriu isso foi o William Crookes. Aí depois fizeram com esse átomo a bomba atômica. A bomba atômica. Então o raio-x surgiu daí. O raio-x não é utilizado pelos médicos. Foi o William Crookes que começou a descoberta. Olha o cientista, olha a cabeça dele. Então quem estuda medicina estuda, acho que era rádio, não era rádio? Não me lembro, não, lítio, rádio. Ele também pesquisou sobre o mundo espiritual. Tem um livro ali interessante que a gente aconselha vocês lerem, que é muito bom, vocês vão gostar. É um livro grosso, mas bom e fácil de se ler, chamado História do Espiritismo, de Arthur Conan Boyle.
Césio 137. Césio 137, lembra? Que acharam no lixo aí? Isso aí. Então, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. É muito bom esse livro. É muito bom. Ele vai falar de vários pesquisadores, de vários estudiosos, que não deixa dúvida nenhuma com relação à vida espiritual, de que a vida continua, de que nós somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. Eles estão aqui. São seres humanos, só não tem corpo físico, são gente como a gente. Não perderam a sua individualidade, mantêm a individualidade, pensam, sentem, choram, sorriem, trabalham, estudam, amam, odeiam, perseguem, ajudam, aliviam. Exatamente como os homens. Exatamente como os homens. Usa roupa também. Agora, como é que é a roupa lá no mundo espiritual, hein? Como é que é Natália? Tem costureira lá no mundo espiritual? Alfaiate? E como é que o espírito tem roupa? O espírito não usa roupa, então ele fica nu? Não sei, eu queria saber disso. Hã? Tá. Você acha que espírito usa roupa? Não usa roupa. Então ele fica nu. Ele se apresenta. Tá, então como é que ele aparece? O que aparece não é o espírito, é o perispírito. Tá, mas e o perispírito? Tem roupa? Ele, do jeito que o espírito quiser. Se ele quiser se apresentar de vestido, ele vai se apresentar de vestido. Se ele quiser se apresentar Ele está dizendo que não. Está vendo? Uma coisa surgiu aqui, uma dúvida. Tem que ler os livros dos espíritos, o livro dos médios, está tudo ali. Tá? Então, o espírito não vai aparecer nu. Aí a Rosemarie lembrou aqui. Foram feitas essas perguntas a Joana d'Arc. Que queriam condená-la de qualquer maneira. A fogueira, o bispo lá, e os padres encheram a Joana d'Arc de pergunta. Por quê? Vocês sabem a história de Joana d'Arc? Só você que sabe. Aí eu ia ter que contar a história de Joana d'Arc, aí é uma história grande. Mas, simplificando, lá no século XV, né? Século XV, XVI, até 1400 e pouco, 1500 e pouco, século XVI, 1500 e pouco. Foi até 1530. Enfim, vocês já ouviram falar da Guerra dos 100 Anos? Já ouviram história Guerra dos 100 Anos? Natália, você fez vestibular onde, Natália? Já ouviram de história, todo mundo estudou isso. A guerra entre a França e a Inglaterra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Pois bem, a Inglaterra estava tomando conta da França. A França estava toda tomada já naquelas batalhas. E surge ali a Virgem de Dom Remy. Eu vou falar Dom Remy ou Dom Remy. Fala Dom Remy, que eu acho que é mais bonito, né? Acho que é por causa daquela música Dom Remy, fala só Dom Remy, que eu não sei francês. Ela tinha de 18 anos e ela ouvia as vozes dos espíritos, ela ouvia. Santa Catarina, quais eram os santos que ela ouvia? Eu lembro de Santa Catarina, é 1412. 1412, século XV, está aí. O século a gente não erra. Então, ela ouvia as vozes de 3 espíritos, Santa Catarina, São Miguel e Santa Clara. Não, Santa... Hã? Acho que é São Miguel, Santa Margarida, não é Santa Clara. Daqui a pouco veio na cabeça. E ela vai ao rei Carlos, não sei se é Carlos, só que o rei era frouxo, viu? O rei Carlos era frouxo. Ela vai, Carlos, acho que é Carlos VIII, tem que ver, muito tempo que a gente acaba vendo. Vê aí na internet rápido, acho que é Carlos VIII. E ela diz que as vozes estão mandando, que ela vai reunificar a França. E ela reunifica a França, ela expulsa os ingleses da França.
A Guerra dos 100 Anos acaba ali. Ela vai vencendo batalha por batalha, libertando as cidades, cidade por cidade. Era uma mulher, uma menina, 18 anos. Carlos? Aqui está Santa Catarina e Santa Margarida. Então, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, é isso mesmo. São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Carlos VII, eu acho. Enfim, ela vai lá. Antes, uma coisa interessante, falar de mediunidade, eu sei que não está aqui no script, mas vamos lá. Ela vai ao rei, e o rei é avisado. Ela vem aqui, ela diz que conversa com os espíritos, ela conversa com os mortos. Isso é Joana d'Arc. Joana d'Arc, ele foi avisado. E ela vem falar com o senhor. E o que o rei faz? Ela vê o mundo espiritual, o rei se disfarçou, Carlos VII, então acertei, tá vendo? Ele se disfarçou, se escondeu entre os convidados, que tinha uma festa lá, ficou entre os convidados, e ela veio falar com o rei. E quando ela chega lá na festa, dá para vocês prestarem atenção, parar de falar? Aí ela vai falar com o rei, vai ficar de castigo. Sabe qual é o castigo? De noite ficar com os obsessores, conversando com eles, tá? Já que a gente está falando de espírito, né? Tá. Aí o rei, o outro se disfarçou de rei, o rei está ali, não, o rei não é esse, o rei é aquele ali. Aí o rei já ficou, né? Abismado com ela, o rei está ali, estava entre os convidados, ela conversa com o rei e ela vai vencendo, ela leva um exército com ela, ele vai pedir um exército, e o rei libera. No final, ela é traída, o próprio rei deixou para lá, os ingleses prenderam-na, ela foi entregue na mão dos ingleses. Que rei frouxo esse, né? Deixou que ela fosse entregue, então ela foi julgada. Eles concederam lá o que faltava, saíram da França, mas queriam em troca a Joana d'Arc. E ela é entregue. Ela é traída, ela é entregue. Ela é queimada viva. Tem um livro e um filme, né? Tem. Tem um livro muito bom de Leon Denis. Eu gosto do livro Joana d'Arc, o Médium, de Leon Denis, que vocês podem ler. E quando perguntada sobre as vozes, foi perguntada pelas vozes, ela frequentava toda uma história, a igreja que ela frequentava na cidadezinha dela, chamada Dom Remy, o bispo, o padre lá que está interrogando, faz a seguinte pergunta a ela: como estão vestidos os seus santos? Pergunta capciosa essa. Se ela responde, os santos estão nus, não estão vestidos, heresia libidinosa, queima, joga na fogueira. Se ela responde, os santos estão vestidos com roupas, como que ela fala uma coisa dessa? Como que ela bota uma roupa comum nos santos? Queima. Uma pergunta bem parecida com aquela feita com Jesus, né? É justo pagar o imposto a César? Se ele fala joga os judeus contra ele. Se ele fala não, joga César contra, né? Aí vem a pergunta para vocês. Você já sabe a resposta, você não precisa responder. Quem dali para trás responder, ganha o celular da Rosemarie. Novinho. Qual é o teu celular? É o... Tá, aquele da maçãzinha, o mais moderno, como é que é? Tá melhor do da Natália. Que dela é Pronto, ganha o telefone da Natália. Natália, se você responder, você já fica com seu próprio telefone. Se errar, você doa. Da Natália que é desse tamanho lá. O que Joana d'Arc respondeu? Como está vestido os seus santos? Olha a pergunta capciosa para o médium. O que foi que ela respondeu? Vocês vão ler o livro, que a resposta está lá no livro.
O livro está lá. Todo mundo sendo caridoso com você, tá vendo? Ninguém quer teu celular. Ela responde o seguinte: você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Que resposta, né? Tirou do bolso essa, né? Inspirada ali. Você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Então a roupa no mundo espiritual, só para falar da roupa, ela é a mente que forma. Se você desencarnou, você não vai querer aparecer nu para ninguém. Você tem Respeito pelas pessoas. você não, como é que chama? Tem um nome que dá. Pudor. Você tem pudor. Ganhou uma estrelinha quem falou pudor aí. Então a mente constrói a roupa. Ela faz a roupa que ela quer com a mente. O seu perispírito ali, e tem o fluido que envolve, ela ali, ela mesma coloca a roupa que ela quer. A pessoa quer ser reconhecida, né? Então ela tem que se vestir para as pessoas reconhecerem ela. Quando eu estava sentado nessa cadeira aqui, que é onde está a bolsa da Rosa Marie. Aí a pessoa entrou na casa pela primeira vez. Não, você vai falar com aquele moço ali. Aí ela falou assim: mas ele está com aquela senhora do lado, eu acho que é a esposa dele. Aquela não é a esposa dele? Aí a pessoa: não tem ninguém do lado dele, né? Tem, ela está sentada ali, está do lado dele, aquela senhora ali. Ela não sabia ainda o que via, como é que via, não sabia distinguir. Aí depois ela falou para mim, ela está sentada sim, estava com ela soube que a Lourdinha estava desencarnada, ela estava com uma bermuda goiaba, e ela tinha uma bermuda goiaba. Agora olha só, você falar que estava com uma bermuda goiaba, e ela usava muito aquela bermuda, ela gostava daquela. Então, nem depois de morta ela jogou fora a bermuda, né? Isso é para você, né? Ela goiaba dele. Então ela está com uma bermuda goiaba, com uma blusa, e descreveu a blusa que ela gostava muito de usar. A roupa de ficar em casa dela. Hã? Era a roupa de ficar em casa dela. Que era a roupa, né? Que ela ficava em casa. Então, estava com a roupa. Como é que ela fez aquela roupa? Na mente. Na mente. Entenderam então como botar roupa? Agora vamos voltar aqui para o estudo. Vocês falam demais? Desviam o assunto? Vai lá, Raquel. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o Espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos seus ensinamentos, farão tombar qualquer modificação que se afaste da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias, estabelecida e sancionada, poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não elucidados não se tornaram lei, tanto é que elas ficaram isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí, do que ele está falando aqui? Desses pontos não elucidados. Não entendi isso aqui. Pontos que faltava ainda no desenvolvimento a serem... havia, às vezes, discordância, mas isso é normal na discussão. Depois eles foram elucidados. Vamos ver aqui, de tudo isso ressalta uma verdade capital. E de que... Ela faz pergunta a hora que eu dou uma voada com o meu pensamento. E de que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Então, se aqueles detratores quisessem trazer ideias
contrárias, estabelecidas e sancionadas pelo Espírito, podiam causar um problema momentâneo. Mas a opinião é geral, é de muitos, como falou no parágrafo anterior. Vou ler o anterior. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações do Espiritismo, que o Espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisesse apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Então há uma concordância. A Raquel está de verde, está todo mundo vendo que está verde. Aí o Carlos diz que isso aqui é azul. Aí nós vamos dizer, Carlos, você é daltônico, é verde. Então não adianta ele dizer que é azul, porque a maioria, todo mundo está vendo que ela está com a blusa verde. Então há uma concordância nos pensamentos, na filosofia. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos seus ensinamentos, farão tombar qualquer modificação que se afaste da verdade. É como se você pegasse 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, vai dar sempre água em qualquer lugar do mundo. Então um pensamento é concordante em qualquer lugar do mundo. O Espírito falou a mesma coisa aqui, a mesma coisa ali, a mesma coisa acolá. Por exemplo, da natureza do perispírito. Então, ninguém até então tinha essa ideia. Jesus apareceu a Maria Madalena. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele estava com o corpo dele. Nós também vamos ressuscitar com o nosso corpo no dia do juízo final. Não. O Espiritismo vem dizer, ele não foi o corpo físico. O corpo físico roubaram, sumiu, levaram, não está lá. Ele estava com o seu corpo espiritual, o perispírito, que é de uma natureza semimaterial. Isso todos os espíritos falaram. Aí você vai analisar essa matéria, ela é completamente racional, lógica. Então não adianta o outro chegar, como por exemplo, aí chega o Rusteng, que foi contemporâneo de Allan Kardec, e diz assim, não, aquele corpo dele lá, ele nunca teve corpo material, ele sempre teve um corpo fluídico. Jesus era um agênere. Rusteng diz isso. Ora, mas é a opinião de Rusteng. Todos os outros espíritos, o espírito que estava com Rusteng, e o de Rusteng, mas Kardec e todos os outros espíritos dizem assim, não, Jesus foi um homem, ele tinha um corpo carnal, ele não foi um agêneres. E a razão leva a entender que ele tinha um corpo carnal. Um raciocínio simples. Então Jesus foi um mentiroso. Ele não sofreu na cruz, ele não sentiu dor. E como espírito, fica tudo muito mais fácil. O agênere é o seguinte, ele materializa o seu corpo espiritual. Nem teria dado a luz. Exatamente. Não precisava, já que ele... E por aí vai. Vocês estão entendendo que é uma ideia, e um conjunto de ideias, uma ideia universal e uma ideia contra? Todos estão dizendo que não é assim. Você está dizendo que é. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar. Porra, não é assim, cara. Sinto muito. Rustenguinho, não dá, essa não dá não. Essa não cola não. Mas esse pensamento dele arrastou muita gente durante séculos. Séculos não, né? Um século. A FEB, inclusive. Né? Que depois voltou atrás, depois de um tempão, de 100 anos, 100 e poucos anos, de rustenguismo ali, eles voltaram atrás. Estão entendendo o raciocínio que está aqui? O que ele está querendo dizer? Então vamos lá. De tudo isso ressalta uma verdade capital, de que aquele que quisesse colocar contra a corrente de ideias, por exemplo, o Rusteng estava contra aquela corrente de ideias, estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, como ele causou. Mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Entenderam agora? Então vamos lá. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não elucidados não se tornaram lei,
Tanto é que elas ficaram isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Então tem muita coisa que ainda não é lei, não é doutrinário. Vamos pegar um outro exemplo concreto. Um caso concreto, você que é advogado. Vamos pegar um caso concreto. A gente sabe e a gente respeita, não estou falando nada contra, vamos analisar, vamos pensar. A gente está aqui para aprender a pensar. Você tem o Ramatiz, é um espírito que trouxe uma série de revelações. Tem até centro, não tem o centro Ramatiz? Acho que é lá na Tijuca. Estudam a doutrina espírita e tal. Ele trouxe muita coisa, muita revelação. Eu li alguns livros, algum tempo atrás dele, achei muito interessante. Falando de alimentação, falando de vidas em outros planetas, tudo bem. Mas aquele ali é ele que trouxe, através de um médium. Então, a opinião dele. Não é uma opinião doutrinária. Não é um livro doutrinário. É a opinião dele. A gente ouve, a gente respeita, mas eu não vou divulgar aqui. Eu posso até ler, achar interessante e guardar para mim. Porque aqui nós estudamos a doutrina espírita. Vários espíritos concordantes com aquela ideia. Ah, então o que ele falou é falso? Não, não necessariamente, mas não foi ainda trazido. Não virou lei. Não virou lei. Pronto, é o que está aqui, não virou lei. Entenderam? Entenderam bem? Pois é. Pode falar no microfone. Eu não conheço a história toda. Não precisa dizer os nomes. Pode. Que esse é confiável. Esse é Sublime Peregrino e Fisiologia da Alma. Esses dois livros, tudo isso que você tem dentro disso que você está colocando. Agora os outros já não entravam nessa conversa. Aí começou umas coisas estranhas, sabe? Eu nem tenho os outros, só tenho esses dois. Pois é. Vocês estão. Coerentes, é isso? São coerentes, não é lei, mas são coerentes, faz sentido. Não. O mesmo espírito falou através de outro médium e houve contradita ali. Então não dá para você adotar isso aqui. Vocês estão me entendendo? É o que ele está dizendo aqui. Não virou lei. Para virar lei, vários médiuns em vários lugares diferentes, falando a mesma coisa por vários espíritos diferentes. Como nós dissemos, está todo mundo dizendo que é verde, aí eu vou dizer que é azul. Não, tem alguma coisa errada comigo. Está todo mundo dizendo que é verde, ela disse que é verde, vocês estão vendo que é verde, eu vou dizer que é azul? Entenderam? Então vamos lá, continua. Entendeu agora, Raquel? Entendi. Continua. Daí a necessidade de usar da maior prudência na sua publicação. E, no caso em que se acredita que se deve publicá-las, é importante apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar, antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, senão se deseja ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Bem claro agora, né? Fechou a ideia aí, nesse parágrafo. Continua. Os espíritos superiores procedem com uma extrema sabedoria nas suas revelações. Eles só abordam gradualmente as grandes questões da doutrina. À medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque eles não disseram tudo desde o início, e ainda hoje não o fizeram, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes de estarem maduros. Portanto, seria Posso fazer um comentário? Não, vai até o fim, depois você faz. Portanto, seria supérfluo querer antecipar o tempo determinado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam sua ajuda. No entanto, os espíritos levianos
pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, sempre há respostas contraditórias. Pode falar. Não, eu ia falar que esse pedacinho aqui, que pode gerar a questão das pessoas falarem erroneamente que Kardec tem que ser atualizado, porque aqui ele fala que não se fala tudo nesse momento, mas em algum momento, quando a gente tiver maturidade para entender, certas coisas vão ser reveladas. Então vamos lá. Isso aí é um outro besterol aí que se fala por aí. Não, mas eu falei erroneamente, mas eu acho que isso aqui pode dar essa interpretação. Mas vamos lá, pode. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, vamos lá. Jesus disse tudo? Não. Ele não podia dizer. A gente estava comentando ali no outro estudo. Ele se limitou a dizer sobre a pluralidade dos mundos habitados, que a gente estuda aqui com bastante tranquilidade. Ele se limitou a dizer: há muitas moradas na casa do Pai. Porque não dava para ir além, o povo não ia alcançar. Como muitos outros pontos, ele não podia falar muito. Ele veio para trazer a ideia da vida futura, né? O Sermão do Monte é belíssimo, a ideia de um Deus Pai, porque até então era um Deus vingativo, um Deus cioso. Ele vem trazer isso. E trouxe aquelas ideias morais, a ideia do amor, a lei do amor, né? Falando do Deus de amor, ele falou do amor. E por aí, o perdão, tudo ligado ao amor. Crucificaram ele por isso, como mentiroso, como revolucionário, perigoso. Jesus. Imagine se ele falasse aí de, tem marciano lá em Marte, está vendo aquilo lá? Aí que ele não durava nem um ano, né? Então ele não podia dizer tudo. Ele mesmo fala isso. Quando ele diz assim, está no Evangelho: e eis que vos enviarei um Consolador, que vos fará recordar tudo o que tenho dito, e vos ensinará muitas coisas, muitas outras coisas. Tá? É o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é consoladora, ela relembra, é o cristianismo redivivo, fala do Cristo, do Evangelho, e ensina muitas outras coisas que ele não podia falar naquela época. Desvenda muita coisa. Ponto. Aí nós perguntamos, a doutrina espírita está encerrada, todo o entendimento sobre o mundo espiritual, todas as verdades? Não. Tem mais coisas que a gente não sabe. E que virá a seu tempo. Coisas que nós não temos ainda maturidade para compreender. Certa vez, foi lá numa vibração para o encontro daquele lá, não me lembro se era um encontro de carnaval, que a gente estudava o Livro dos Espíritos, lá no Leon Denis. E o espírito Baltazar disse o seguinte: vocês ainda terão uma doutrina espírita por mais 600, 500, 600 anos. Dá para vocês duas, vão conversar com os obsessores depois. Por mais 600 anos, cerca de 500, 600 anos. Somente depois virá novas revelações. Então olha só o que ele disse: nós vamos estudar o Livro dos Espíritos ainda mais 600 anos. Nós que já estamos encarnados estudando, vamos desencarnar, vamos estudar no mundo espiritual, e para nós estarmos aqui, para nós já despertarmos para a realidade do mundo espiritual através da doutrina espírita, significa que nós já vimos isso no plano espiritual. Nós já estudamos. Nós não viemos para cá leigo, zerinho não. Tá? Muitas vezes a gente está relembrando, na maioria das vezes, relembrando o que a gente já viu. Então a gente está aqui, está estudando, está aplicando. Por que a gente está aplicando numa obra social que tem que ter, que tem que fazer isso? Porque nós já vimos que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da Raquel, ter e meu, não, da humanidade. Então isso será disseminado pela humanidade.
E vamos desencarnar, vamos estudar no mundo espiritual, continuar estudando, vamos reencarnar, vamos continuar trabalhando na doutrina espírita, vamos desencarnar de novo, vamos voltar para o mundo espiritual até fixar os conceitos. Fixar esses conceitos, entender, compreender, para aí sim, depois, vamos estudar um pouco mais. É igual a matemática. A criança que está ali, 1 mais 1, 2, 3 mais 3, 6. Acho que sabe tudo. Não, tem que multiplicar. 9 vezes 7. Rápido, 9 vezes 7. Caraca. 9 vezes 7. 63, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo? 63. Mas aí, 9 vezes 7 é 63? É 56? Meu Deus! Meu Deus! Com certeza, 63. Ó, eu vou parar por aqui. Se eu botei dúvida, vocês ficarem em dúvida. Então, vocês estão vendo? Aí vem a conta de multiplicar, que você tem que saber na cabeça. Aí depois, você vai fazer uns problemas, você vai fazer as equações. Perguntar o que é uma equação? Não vou perguntar não, vamos lá. Aí você vai estudando, aí você vai para um nível maior, você vai aprender a fazer uma regra de 3. O que é uma regra de 3? Deixa para lá. Vai fazer uma regra de 3, então, olha só. Isso não é atualização. Não. Isso aí é aprofundamento do tempo. Então, mas é o que eu estou dizendo. Você só vai aprender, você não está atualizando, você está aprendendo. Então, mas aí depois, deixa eu terminar o raciocínio. Depois que você souber a base, as regras básicas, onde é que está a base? Lá nas operações, nas 4 operações. Somente depois você vai crescer, vai estudar e vai aprender coisas mais complexas. Você vai estudar a doutrina espírita, vai entender a base, para depois você saber outras coisas mais complexas a respeito do mundo espiritual. É isso que eu estou dizendo. Entenderam? Entendeu agora, Raquel? Não entendi. Então tá bom. Sobre Fala. comentário é pra registrar. Uma curiosidade que eu lembrei, nós estivemos estudando o livro dos Espíritos com o Dr. Elmo. Ele dizia assim, Altivo, aí ele lê a pergunta, aí ele responde. Agora descobre, lê a pergunta, era diferente, porque como espírito ele conseguia alcançar mais. Então vamos lá. O que ela está dizendo? Fala. Nós estudávamos lá a doutrina espírita, estudei muito tempo o livro dos Espíritos com o Altivo dando aula. Todas as aulas que ele deu sobre o livro dos Espíritos eu assisti com ele, que a gente chamava de aprofundamento do livro dos Espíritos. E eu ficava, como é que esse camarada sabe tanto? Pô? E nós ficávamos numa questão, eu lembro que nós ficamos numa questão, a questão 132 do livro dos Espíritos. Nós ficamos 2 meses quase naquela questão. Ele foi lá no céu e inferno. No meu livro está tudo anotado. Olha o que diz aqui no céu e inferno, isso aqui, para a gente compreender e entender a questão. E eu era um neófito ainda. Já tinha estudado as obras básicas, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho. Tinha feito os cursos lá da casa, todos, né? O céu e inferno, a Gênese. Mas era um neófito diante daquilo ali. Eu fiquei, caramba. Aí ele disse, eu falei, pô, Altivo, como é que é isso? Ele falou assim, Nilton, olha só. Você respondeu para todos, ele falou para todos. Você sabe como é que eu estudo? Eu estudo com o Dr. Erma, né, que eu trabalhava com ele, o Espírito trabalhava com ele, o nome que está ali. Ele manda eu ler o livro dos Espíritos, eu ainda ia para casa para estudar. Então ele lia a questão, a pergunta, a resposta. Aí o Dr. Erma falava assim, agora você sai do corpo. Ele tinha facilidade de sair do corpo. Sai do corpo. Agora você lê como espírito, lê agora de novo a pergunta, lê a resposta. Ele lia. Volta para o corpo, lê de novo, entendeu agora? Se não entendesse, mandava ele sair de novo. Como espírito ele lia e voltava para o corpo e lia novamente, para entender a questão. Olha o amadurecimento que ele teve com relação ao conhecimento do livro dos Espíritos.
Então ele dava aula com facilidade. Então só depois que você tiver fixado esses conceitos todos, que você vai ter novas revelações. É nesse sentido. Entendeu? Compreenderam agora? Então vamos lá, continua aí, Raquel. Fala, Maiara. Maiara ia perguntar. Não, pode falar, pode falar. Não tem pergunta boba, tem boba que faz pergunta. Vamos embora. A doutrina espírita é uma doutrina universal, né? A doutrina espírita é uma doutrina universal. Vou repetindo para todo mundo ouvir. E é uma doutrina recente, nova, né? Comparada com as Sim. outras, né? E quando ela deu quando aconteceu tudo lá, né, na França, nós provavelmente não estávamos aqui, né? Estávamos no plano. Sim e não. Uns sim, outros não. É. Um pouquinho, tá, enfim. Porém, tem algum, não sei, como que eu vou dizer? Tem algum porquê de nós estarmos aqui estudando adeptos, uma afinidade dessa doutrina e outras pessoas não? Será que, de alguma forma, a gente está um pouco mais preparado para certos entendimentos? Sem dúvida. Na verdade, nós estamos na vanguarda desse entendimento. Estamos na vanguarda. Se a gente ainda tem aí mais 600 anos de estudo da doutrina espírita, nós estamos na vanguarda. Muitos precisarão compreender isso. Falta compreender. A maioria aqui na Terra falta. No momento, a grande maioria. Qual é a quantidade, o número de espíritas? A maior está concentrada aqui no Brasil, com relação à humanidade. Eu não me lembro aí do último censo, não sei quantos milhões de espíritas, alguns milhões aí, não sei, 12 milhões, uma coisa pequena, não é? Você pega a população da China, 1 bilhão e 300 milhões de seres encarnados lá, não são espíritas. A população da Índia está bem pertinho, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes. Só a Casa das Centenas cobre o Brasil inteiro, né? Nós somos 220 milhões de habitantes, último censo aqui no Brasil. É uma população cristã, mas nem todos somos espíritas. Nem todos temos essa ideia arraigada. A doutrina espírita é recente, é moderna. A doutrina espírita, mas as ideias espíritas não. A ideia da reencarnação, a ideia de Deus, a ideia da comunicabilidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, são ideias antigas, a gente já falou sobre isso aqui. Fala, Rosemaria. 3,1% entre 2000 e 2010. Entre 2000 e 2007, 3,1%. 2010. Entre 2000 e 2010, colocou aqui. Houve um aumento. Vamos pegar 5% da população seja espírita? Vou chutar um número aqui. Quanto que é? Matemática. Ainda vou facilitar. 5% de 200, quanto é que dá? Ele colocou aqui, é 1,4 milhão em 2000 para 2,5 milhões em 2010. Pois é. Explicar o mundo? É no Brasil. Então você está vendo como é uma pequenina fração. O quanto a doutrina espírita precisa ser divulgada. E para isso virão espíritos que reencarnarão e que divulgarão isso. No momento que Deus quiser, isso vai brotar no mundo inteiro. É só reencarnar um monte de Chico, um monte de Altivo, um monte de... e por aí vai. Imagine 100 milhões de espíritos da envergadura desses. Mas daqui 600 anos esse povo tem que voltar para poder fazer as novas revelações. Mas eles não vão voltar daqui a 600 anos não, já estão voltando. Mas ainda tem mais no que você falou. Quando a gente reúne um grupo aqui, como na Casa Espírita, temos afinidades entre nós. Entendeu? E não veio à toa. As pessoas vêm porque tem ligação. Tem ligação. O magnetismo é o veículo que traz a pessoa para cá. Mas não é só isso.
É espiritual, é ligação espiritual. Entendeu, Maiara? É ligação espiritual. Viu que a boba que fez pergunta? Mas respondeu, boba? Então tá bom. Em Rio tem 2,5 no Brasil e 3,8 milhões no mundo. Mas tem que atualizar. 2007 para 2022. Não dá. Não tem muita. Então vamos lá. Ó, falta 1 minuto só. Vocês falam muito, tá vendo? Não deixa eu falar, não dá tempo de acabar. Vai, Dilane. Vai, Hanani não. Dilane está toda hora aqui, ó. Vai, Raquel. Os princípios acima não são as resultantes de uma teoria pessoal, mas a consequência das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem o contrário de outros lugares, a presunção da verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase único com tal opinião. Ora, pretender ter razão sozinho, contra todos, seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Bem lógico, né? Nós já falamos bem. Os Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de uma maneira absoluta. Declaram que a tratam apenas do seu ponto de vista e eles mesmos aconselham esperar a confirmação. Por mais que uma ideia seja grande, bela e justa, é impossível que ela, desde o início, concentre todas as opiniões. Os conflitos dela resultantes são a consequência inevitável do movimento que se desenvolve. Eles são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade, e é útil que aconteçam logo no início do movimento, para que as ideias falsas sejam logo afastadas. Os espíritas que a esse respeito possuem algum temor devem, portanto, ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não é? Não é pela opinião de um homem que os outros se consagrarão, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós, ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos, comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não a colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa. É diante desse poderoso Areópago, que não conhece nem as sociedades secretas, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É diante dele que nós mesmos nos quebraríamos se quiséssemos substituir, pelas nossas próprias ideias, os seus decretos soberanos. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar os dissidentes e dará ou não razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que a gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que fala em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, só tem um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode levar vantagem sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que é um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se delineia. Ora,
este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas, porque daqui para frente, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto espera, aquele que hesita entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Este é o indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam. É um sinal também certo de qual dos dois sistemas irá prevalecer. Ficou bem claro? Ficou bom o estudo, né? Alguma pergunta? Alguma opinião contrária à doutrina espírita? É ruim, hein? Esse é o próprio obsessor, hein? Então, gente, eu acho que ficou bom o estudo, né? Convido vocês a vir estudar o Livro dos Espíritos conosco. Convido os nossos ouvintes e a vocês também a consultarem o nosso site www, tudo junto, centroespiritualtivopanfiro.com. Não tem BR não. Ali tem toda a nossa programação, tá? Então que Deus abençoe a todos nós. Então vamos fazer a prece. Raquel, sempre não esquece da casa, dos espíritos guias da casa, em nome deles sempre. Vamos lá. Eu esqueci. Do nosso altivo. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espíritos de luz, benfeitores e trabalhadores do SEAP, Altivo Panfiro, Dr. Erma, Baltazar, Allan Kardec, Leon Denis e tantos espíritos bondosos e amorosos que conduzem a doutrina, que nos conduzem aqui no SEAP, que nos orientam aqui no SEAP. Agradecemos a vocês mais um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Saímos daqui com muitas informações a serem solidificadas dentro dos nossos corações, mas na certeza de que estamos no caminho certo do entendimento. Pedimos nesse momento a permissão a todos vocês e a Deus para, em nome do amor, darmos por encerrado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja.